Queridos amigos, boa tarde, muita paz para todos. Que o Senhor Jesus nos ampare, nos inspire, para que possamos trazer na nossa palavra aquilo que os mentores, que os trabalhadores dessa casa esperam para essa reunião. Nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Questões 481, 482, 483. Então, neste estudo, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, Kardec, essas três questões, a 481, a 482 e a 483, ele intitulou Convulsionários. Para que a gente entenda essas três questões, é preciso que a gente se questione, que a gente se pergunte quem são ou foram os indivíduos chamados convulsionários. Por que Kardec coloca esse título, convulsionários? Então a gente vai precisar saber do que ele estava falando. Então nós vamos precisar fazer um passeio na história. Ninguém precisa responder, mas quem aqui adorava as aulas de história? Não precisa responder, hoje teremos uma aula de história. Iremos entrar todos no túnel do tempo e fazer uma viagem do século 17, 18 e 19, para nós entendermos esse título. Também a gente se pergunta, quando a gente lê convulsionários, que fenômenos ocorreram com eles para que Kardec intitulasse questões dentro de uma parte que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E como se manifestava a insensibilidade deles às dores físicas. Então nós vamos agora fazer uma viagem na história. Nós vamos começar falando, deixa eu pegar a página aqui para a gente seguir, porque é muita coisa. A aula de história costumava demorar muito, né, gente? Mas essa aqui vai durar 40 minutos. Então, no século 17 e 18, foi difundido na França, no seio do catolicismo, uma doutrina religiosa sobre a graça, o livre-arbítrio e a predestinação. Então, esta doutrina tratava principalmente desses três temas: a graça, o livre-arbítrio e a predestinação. E foi designada jansenismo. Por que foi designada jansenismo? Porque o seu autor se chamava Cornélio Jansênio, que foi um bispo holandês que desencarnou no ano de 1638. A aula de história está boa até agora? Estamos entendendo que nós estamos no século XIX e que um bispo holandês, partindo dos estudos das obras de Santo Agostinho, ele escreve um livro chamado Augustinos, que ele vai falar justamente sobre graça, livre-arbítrio e predestinação. Então ele diz que ele reproduz o verdadeiro sentimento de Santo Agostinho e dita uma doutrina, na verdade, com uma tentativa de fazer uma reforma na Igreja Católica. Então, qual era a base filosófica? Qual era a base da doutrina de Jansênio? A base era o seguinte: ele diz que depois do pecado original, quem lembra do pecado original? O pecado original foi o pecado cometido por quem? Adão e Eva. Depois do pecado original, olha o que aconteceu conosco. O homem, depois do pecado, o pecado original tirou do homem a liberdade de querer. Então, aquilo que Jesus falou lá, assim como pensa em seu coração, assim é um homem, que é uma frase que nos conclama a liberdade, assim como pensa em seu coração, assim é um homem. Então, nós somos aquilo que nós pensamos, porque pensamento é emoção, por isso aquilo que pensa em seu coração, o coração como símbolo da emoção. Então, com o pecado original, o homem perdeu a liberdade de querer e o tornou incapaz do bem e inclinado necessariamente ao mal. Vocês já imaginaram uma doutrina que fala
que depois do pecado original, nós não temos mais liberdade, o livre-arbítrio, nós não temos. Nós somos inclinados necessariamente ao mal. Porque ele diz que depois do pecado original, o homem busca os prazeres materiais. E raramente o prazer é fazer o bem. Raramente. Então, ele começa dizendo que Deus concede aos eleitos. Então, Deus escolhe. Deus é aquele pai arbitrário dentro da doutrina de Jacênio. Ele escolhe um, entendeu? Cris nasceu de olhinho verde, então Cris vai ser eleita. Ela vai ter todo o caminho, ela vai chegar, ela vai para o céu. Mas Márcia Celeste, que nasceu, né, cabelinho preto, rostinho redondo, essa não tem jeito para ela, não. Ela não é eleita. Não estou dizendo que o critério de Deus para Jacênio era a beleza física, não. Eu estou dizendo que ele tratava da graça, que havia os eleitos escolhidos por Deus, que iriam para a graça, para Deus. E aqueles que não eram eleitos por Deus, e isso já era predestinação. Estão entendendo? A graça, que era um dom, a graça como um dom sobrenatural dado por Deus. Haja vista nós não termos liberdade. Porque nós somos inclinados ao mal devido ao pecado original. Então, a teoria de Jansen toda presa a Adão e Eva, ao pecado original. Então, Deus concedia a graça para alguns eleitos. Na verdade, essa doutrina, ela pretendia limitar a liberdade humana, partindo do princípio de que a graça é concedida por Deus a certas pessoas. E com isso não há o livre-arbítrio, e com isso existe o quê? A predestinação. Essa doutrina de Jacênio era contrária à doutrina da Igreja Católica da época, que dizia o seguinte, que a graça sim é um dom de Deus, é um dom sobrenatural, mas que todos tinham direito a ela. E por ser contrária à doutrina de Jacênio à Igreja Católica, o Papa Inocêncio X... Gente, a aula tá boa de história? Não? Estão lembrando? No dia 31 de maio de 1653, com uma bula do Papa Inocêncio X, foi proibida pela Igreja Católica. Mas, como tudo proibido, fica mais... Continuou circulando nos bastidores, lá na Itália, na França, a doutrina continuou circulando. O Jansênio, ele vai desencarnar, como eu já falei para vocês, em 1638. Então, quando foi proibido, ele já estava no plano espiritual, já estava escrevendo outro livro, já tinha batido um papo com Santo Agostinho. Santo Agostinho provavelmente já devia ter esclarecido ele de alguma coisa, mas continuou circulando. E aí vai entrar o protagonista da nossa história, que se chama François Parry, que era um diácono francês, adepto ao jansenismo, dentre outros da Igreja Católica. O que quer dizer diácono? O diácono, ele era do clero, mas era um cargo, uma ordem inferior ao sacerdote. Ele era um ajudante da missa. Então, hoje seria na Igreja Católica, assim, um ministro da Eucaristia. Só que ele vivia no clero, ele vivia... E esse François Parry, ele era um diácono, mas ele era muito generoso. Tanto que decidiram dar uma igreja, transformá-lo em sacerdote, mas ele não aceita, porque ele resolve ser um eremita. E ele vai, depois de muitas buscas, ele vai, então, vai para uma casa e fica, buscas de eremitérios, é assim que fala? Acho que é lugar para o eremita ficar. Ele vai e fica numa casa, no bairro de São Marcelo, e ali ele ficava em oração, e fazendo meias para os pobres. Ele confeccionava, ele se transformou em um artesão. Então, ele acolhia, esse diácono, ele acolhia as pessoas que iam buscá-lo. Deixa eu ir passando, né? Que eu acho que eu já fui aqui. Então, vamos só ler aqui.
Quem são ou foram os indivíduos chamados convulsionários? Fanáticos jansenistas do século XVIII, em que a exaltação religiosa produzia convulsões. Jansenismo, a gente já está falando sobre ele. Depois a gente vai falar das convulsões. Eu acho que eu estou andando para trás, né? Estou. Vamos para frente. Então, a gente já começou falando disso aí, e já falamos da graça, do livre-arbítrio e a predestinação. Então, agora eu vou falar um pouquinho do François Paris, que um texto que está na Revista Espírita, 1859. Todos nós sabemos que a Revista Espírita foi uma revista de publicação mensal na França, que Kardec publicou de 1º de janeiro de 1858 até 1869, que tratava de estudos psicológicos. Então, era uma revista que circulava, e nessa revista espírita, Kardec, em 1859, ele fala, tem um título assim, Os Convulsionários de Saint-Médard. E nós vamos ver por que tem esse título e por que Kardec se interessou por isso. O que acontece? O François Paris era um jansenista, ele era um seguidor da doutrina de Cornélio Jansênico, que tratava, lembra, graça, livre-arbítrio nenhum, graça para os eleitos, livre-arbítrio nenhum e predestinação total. Só que ele era muito generoso, ele acolhia as pessoas, ele vivia numa penitência em oração, isolado, e fazia as meinhas para o frio da França, porque ele dizia que ele confeccionava para os irmãos que eram pobres, mas que eram seus irmãos. Bom, isso Kardec é que nos fala na Revista Espírita. Esse François Paris, ele era filho de um cidadão que tinha um alto cargo no parlamento francês, e provavelmente ele seria o sucessor do pai, mas ele abre mão disso. Isso também faz com que ele seja reconhecido. Quando ele desencarna, em 1737, o irmão do diácono constrói um túmulo para ele num pequeno cemitério de Paris chamado Saint-Médard. Daí, Convulsionários de Saint-Médard. Então, o François Paris foi enterrado nesse pequeno cemitério. E os jansenistas, o que eles faziam? Eles começaram a frequentar o cemitério para fazer orações. E lá o que acontecia? Na exaltação, eles entravam em convulsões. E coisas, para a época, extraordinárias aconteciam. Então, eu vou só seguindo aqui para eu falar... Né? Então, quer dizer, aconteciam e atribuíam ao Paris. Então, de tocar o túmulo, as pessoas ficavam curadas. E para Freud seria uma histeria. E estas convulsões não eram uma pessoa, não. Ia como se fosse assim, se propagando. Chegavam ao ponto de pegar o pó que ficava no túmulo, colocar em alguma bebida e tomar. E a pessoa ficava curada. Aquelas pessoas ali no túmulo, eles tocavam os doentes que chegavam para procurar e eles sentiam a dor que a pessoa estava sentindo exatamente. Eles se autoflagelavam e não sentiam dor, a ponto de fazerem atrocidades tão grandes, de fazer o percurso doloroso de Jesus crucificando vítimas infelizes que ali estavam. Eles conseguiam ler o pensamento. Então, esses fenômenos aconteceram em Saint-Médard, esse cemitério, no túmulo do François Paris. E outras coisas. Além disso que eu estou falando para vocês, narrando o que aconteceu no cemitério, além das curas, né, as pessoas ficavam como se tivesse tendo uma crise convulsiva. Mas chegou um exagero, porque o charlatanismo se aproveita.
O charlatanismo se aproveitou dessa situação, então a coisa ficou tão exagerada. Vocês imaginam ter convulsão, ficar no estado de êxtase, né? Como que é? A gente vai ver aqui, na convulsão a pessoa vira os olhos, tem movimentos, contrações voluntárias, involuntárias, musculares, porque é uma descarga bioenergética no sistema nervoso central. Agora, vocês imaginam o charlatão, o negócio que não ia, né? Se o troço era uma convulsão assim, virava cambalhota. Então, chegou num exagero tão grande que as autoridades proibiram. E foi proibido, mas mesmo assim não podiam mais fazer aquilo no cemitério. Mas começaram a procurar casas e continuaram a fazer as manifestações. Então, Kardec, lá no século XIX, sabendo desses fenômenos, começou a se questionar: será que isso realmente é possível? O que aconteceu com esses? O que significa? O que acontecia com esses convulsionários de Samedar? Então, quando ele começa a estudar a intervenção dos espíritos no mundo corporal, ele vai buscar essa história. Então, ele começa, por isso que ele questiona os espíritos na questão 481. Ele pergunta assim para os espíritos, questão 481, é página 7. Deixa eu ver aqui o que ele pergunta, vocês têm anotadinho aí, né? E outra coisa, gente, eu acho que eu já falei, mas a insensibilidade à dor. Então, eles colocavam, se batiam, né, infligiam castigos e não sentiam dor, insensibilidade à dor física. Então, Kardec pergunta se os espíritos exerceram um papel nos fenômenos que se produziam nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários. E os espíritos dizem que sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que é a fonte primeira. Então, ele diz assim, que tem a influência dos espíritos, mas que a fonte primeira era o fluido magnético da própria pessoa. Era o secundário. Os espíritos se aproveitavam realmente daquele estado de emancipação que acontecia ali. Mas o que dava a causa era o fluido magnético. O que dava a causa era o magnetismo do próprio médium, que depois a gente vai ver que é um estado de sonambulismo desperto e que isso é uma forma de mediunidade. Mas mais na frente, cadinho, eu vou repetir isso para a gente fixar. Então, aí ele pergunta, Kardec, na questão 481, ficou entendido os convulsionários? A aula de história está funcionando? Vocês foram? Então tá. E o piedoso diácono, aí isso aí eu preciso falar, né, gente? Eu preciso vamos dar uma paradinha aqui, que eu vou falar uma coisa para vocês. Por que Kardec mesmo afirma piedoso diácono? Por que isso, né? Como é que a gente pode afirmar que uma pessoa é piedosa? Na Bíblia, em Mateus 7, de 16 a 18, nós vamos encontrar Jesus colocando claramente como a gente pode reconhecer que uma pessoa é piedosa. E Jesus fala assim, em Mateus 7,16, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Queridos, o piedoso diácono, por quê? Porque era uma árvore que, apesar de seguir uma ideologia, uma filosofia, dava bons frutos. O que vai fazer com que a gente seja a árvore boa não é a ideologia que a gente professa, mas os frutos que nós damos. Então é um momento da reflexão de nós pensarmos: que árvore eu sou? Que frutos eu tenho dado?
E neste momento, assim, eu me perguntei quando eu li, e se hoje eu partisse? E se hoje eu fizesse a minha passagem para a pátria espiritual? Que árvore eu seria? Como eu seria identificada? Pelos meus frutos. O que eu tenho frutificado? Que árvore eu sou? Então, essa reflexão acho que cabe neste momento, por isso que eu retomei. Então, vamos voltar aí à questão 481b. Quando Kardec, né, pergunta que tipo de espíritos, né, que tipo de espíritos influenciavam lá, estavam atuando lá no cemitério de Samedar. O cemitério foi fechado, né, vocês estão lembrados, mas que tipo de espíritos atuavam lá? A natureza dos espíritos. E os espíritos respondem: crede que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Então o que era feito lá? Autopunição. Pessoas crucificadas. A gente vê até hoje, né? Acho que é nas Filipinas, a automutilação na época da Semana Santa. Então nós sabemos que o que vai fazer com que a gente evolua, o que nos conduz para uma condição melhor na pátria espiritual, para a nossa elevação espiritual, é o amor. A dor é só uma chamada, como diz na Fórmula 1, né? É um pit stop. Mas o que vai fazer com que a gente evolua é o amor. E quem fala isso é Jesus. Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento do cristão, a ideologia que deve habitar as nossas mentes e os nossos corações para que a gente frutifique é o amor. Aí Jesus continua: amar ao próximo como a ti mesmo. Este é o segundo, tão importante quanto o primeiro. Então nós cristãos, nós sabemos que nós vamos evoluir, nós vamos seguir na direção do Pai através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, mas é pelo amor. É pelo amor. Porque nós vamos nos transformando. A nossa reforma íntima é a reforma amorosa. Porque quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas, ele está falando de relacionamento com Deus. E relacionamento, para que a gente se relacione, a gente precisa ter diálogo, a gente precisa se aproximar, a gente precisa ter intimidade, a gente precisa ter confiança. A base, é o passo a passo do relacionamento que se transforma em amor. Então eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso me relacionar comigo. Eu preciso ter essa intimidade comigo. Eu preciso olhar e perceber as minhas dificuldades. Eu preciso, na hora das minhas dores, eu me acolher e não me culpar. Freud diz que quando nós nos culpamos, nós temos uma instância psíquica chamada supereu que se encarrega de nos punir. Porque durante muitos e muitos séculos que nós reencarnamos, nós aprendemos e quem sabe já fomos jansenianos. Que nós precisamos nos mutilar, porque este momento eles chamavam, era um momento do grande socorro, era um momento que você tinha a chance de chegar lá, né, de chegar na morada do Pai. Então se mutilando, e a gente sabe, nós cristãos, que é pelo amor. E nós vivemos nessa coisa da culpa, que acaba a gente se mutilando, acaba a gente se boicotando, acaba a gente na culpa, se maltratando tanto, adoecendo o nosso corpo. Então, a partir desse nosso do relacionamento amoroso conosco, o relacionamento com o próximo. E nesse relacionamento amoroso, é preciso que eu olhe as minhas dificuldades, que eu me questione, sim, que tipo de árvore eu sou, que frutos eu estou dando, mas não para ficar me chicotando, mas para ver o que eu preciso fazer. E agora, Márcia Celeste? O que você vai fazer com isso, querida? O que você pode mudar? O que dá para fazer hoje? Para isso, né? Então, os espíritos, que são espíritos elevados, eles nos conclamam sempre ao trabalho, à reforma íntima. Quando a gente vê dor, mutilação,
vai ficar de joelho no milho. Isso não é coisa de espírito superior, não. A gente fala, espera aí, meu irmão, eu já passei, já me libertei, já conheci Jesus. Então faz igual os evangelhos, já conheci Jesus, já me libertei, não preciso mais de ficar de joelho no milho, porque eu sei que eu preciso me acolher, me conhecer, e a partir desse autoconhecimento, e desse comprometimento, e desse compromisso, que eu vou avançar. Questão 482. Na questão 482, deixa eu ver qual página, porque eu sou muito organizada, sabe, gente? Então eu fiz mais ou menos 20 páginas. Aí, como está tudo muito organizado, eu tive que numerar. Aí eu fiz um roteiro, página 7, eu volto para a página 8. Mas isso aí eu olho num processo de autoconhecimento. Olha só, isso precisa melhorar, minha irmã, mas para hoje não dá, né? Então, vamos que vamos. Agora, questão 482, mas olha que coisa linda. Questão 482, página 16. Aí eu vou para a agenda. Preciso melhorar, mas eu não vou me maltratar. Preciso. Vou melhorar, porque eu estou em processo e eu me amo. Porque, qual é o nosso refrão? Jesus, porque Deus me ama, porque Deus é puro amor. Então, eu também me amo, mas preciso melhorar. Certo? Então, na questão 482... mas antes eu vou falar um bocadinho, eu não defini convulsão não, né? Eu só falei que vira os olhinhos, que faz essas coisas. Mas vamos ver o que é convulsão? Nós falamos dos convulsionários, é um fenômeno eletrofisiológico anormal. Porque aqui nessa pergunta, Kardec vai falar do estado anormal. Por que é estado anormal? Porque a convulsão é tido como um fenômeno eletrofisiológico anormal, temporário, que ocorre no cérebro. É uma descarga bioenergética e que resulta numa sincronização anormal da atividade neuronal. Então, com essa atividade anormal neuronal, quais as alterações que isso provoca? Isso vai refletir-se na tonicidade corporal, gerando o quê? Já falamos, contrações involuntárias da musculatura. Contração involuntária, eu estou aqui falando com vocês e começo. Eu não estou querendo, não. Mas é involuntário, não depende da minha vontade, né? Voluntário eu fiz isso, mas eu voltei para cá. Mas independe, eu estou querendo, mas não vou. Movimentos desordenados e outras relações. O desvio dos olhos e tremores. Vocês imaginam a cena coletiva, ao redor de um túmulo, pegando pozinho, botando na água, tomando, e o pior, as pessoas se curando, porque o fluido magnético é o fluido terapêutico. Porque as pessoas ali, realmente, o magnetismo animal, eles curavam. Pelo magnetismo do próprio médium. Então, não era o pozinho do túmulo que fazia. Era, sim, o fluido magnético. Então, né? Então, desvio dos olhos, tremores, alteração do estado mental, porque nesse estado alterado, eles tinham pessoas que não tinham instrução nenhuma, falavam de temas e falavam da graça e discursavam de uma forma extraordinária. Porque eles estavam no estado alterado, então você imagina como que isso mexia com as pessoas. Bom, já falei da 481, nós temos que cumprir a hora, não dá mais para falar. 482, vamos lá. Então vamos ver o que Kardec pergunta para os espíritos. Como o estado anormal, por que ele fala estado anormal? Por causa das convulsões. Dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população. Então ele perguntava, por que não acontecia só com um, ia acontecendo com todo mundo? E ele diz, efeito magnético simpático. O que isso acontece? Decorre das disposições morais. Minha gente, quando a gente está... eu já faz tempo, mas quando a gente vai num show, né? Num show que a gente gosta muito, não tem um magnetismo ali do cantor, que a gente gosta muito, da plateia. Ele daqui a pouco começa, aí está todo mundo, não é? Isso é o efeito aqui, ó. Aí a exaltação do pensamento, aí daqui a pouco está todo mundo, você vê, quem está de fora, fala, mas tudo doido. Efeito magnético. A pessoa que está ali, né, ele está
Isso é o efeito magnético. Então, vocês imaginam, começava todo mundo ali, tomava o negócio, começava, daqui a pouco o outro já estava e estava mesmo. Tudo se contorcendo na beirada do túmulo, um monte de gente olhando. Isso por simpatia, por afinidade à ideia, à ideologia. Cuidado com ideologia. Então é a mesma coisa num show, se a gente vai, pode ir quietinho, mas se a gente se afiniza com tá ali, daqui a pouco está todo mundo, né? Não, isso é sério. A gente precisa falar que isso é sério. Isso é muito sério. Por isso que seitas, pessoas se matam, acabam tomando veneno todo mundo, achando que é o fim do mundo. Porque por simpatia, por afinidade, em estado alterado de consciência, os espíritos obsessores, espíritos que entram ali e influenciam. Então a gente precisa ter muito cuidado. Nós podemos ir, a doutrina espírita não nos proíbe de nada. Nós precisamos saber como nós vamos, e de que forma nós vamos, e de que forma nós vamos ficar, e de que forma nós vamos sair, entendendo que o tempo todo há uma intervenção do mundo espiritual no mundo corpóreo. É esse capítulo que nós estamos estudando. Então isso é muito sério, né? A gente faz essa brincadeira porque precisa dar uma relaxada, até para a gente absorver o finalzinho do conteúdo. E quais as faculdades estranhas nós já falamos: a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática de dores. Qual é a explicação? Por que isso acontecia, né? Então, nós vamos encontrar as respostas no Livro dos Espíritos, na questão 425 a 438, quando Kardec fala da emancipação da alma, e ele fala do sonambulismo. Então, nós não vamos entrar muito na questão do sonambulismo, porque isso é um assunto que já foi estudado, mas nós vamos entender que no estado, o sonambulismo pode ser o sonambulismo magnético, provocado pela própria pessoa, e o sonambulismo natural. É comum que o sonambulismo natural aconteça normalmente em meninos de 5 a 16 anos, 15 anos, na fase da adolescência. No Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 6, Kardec fala de médiuns sonambúlicos, Livro dos Médiuns. E ele diz assim: considera-se o sonambulismo, está lá no item 172, do capítulo 14, considera-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica. O sonambulismo, uma variedade da faculdade mediúnica. Ou melhor, são duas ordens de fenômenos. Então tem a emancipação da alma, a ideia da própria pessoa, mas também tem a influência dos espíritos. Então o sonambúlico age sobre a influência de seu próprio espírito. Por isso que Kardec, na 481, fala: primeiro é o magnetismo, primeiro é a vontade do próprio médium, né? É um tipo de mediunidade, é uma variedade da faculdade mediúnica, e depois a influência dos espíritos, que vão ali pela afinidade também. E a sua alma, que nos momentos de emancipação vê, ouve, percebe, fora dos limites dos sentidos. Nesse item 172 do Livro dos Médiuns, Kardec fala o caso de um jovem de 14, 15 anos mais ou menos, que era sonâmbulo, e que ele estava na consciência, era o espírito dele ali emancipado, mas que ele prescrevia para as pessoas. E chegava um momento que as pessoas falavam: mas e a receita? Está lá no Livro dos Médiuns. Ele fala assim: não posso, porque meu anjo doutor não está aqui do meu lado. Tá? Então, a questão 482. Nós vamos agora para a questão 483, que é a última, para a gente encerrar. Então, quem quiser saber mais sobre sonambulismo, o que acontecia com esses convulsionários era o sonambulismo desperto. Questão 483 do Livro dos Espíritos, né? A última que a gente vai analisar hoje. Causa da insensibilidade física nos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos a torturas atrozes. Então, por que eles não sentiam dor? Kardec pergunta. Né? E interessante é que Kardec, numa reunião da Sociedade Espírita, eu acho que em maio de 1859, isso também está descrito na Revista Espírita, ele evoca o espírito de François Paris e pergunta para ele, para o espírito de François Paris, se ele já estava encarnado.
Olha a curiosidade do pesquisador, né? Ele vai e pergunta, você está encarnado? Ele fala, não, estou na erraticidade e feliz. Aí Kardec questiona ao espírito de François Parry, você participou daqueles episódios dos convulsionários de Saint-Médard? E ele fala, nem sabia, mas aconteceram e provavelmente espíritos que não eram espíritos elevados, mas eu não sabia, eu não estava lá, eu não fazia parte daquilo. E Kardec, ainda não satisfeito, usando um médium, pede para que o médium e pergunta a São Vicente de Paulo, através de um médium, se realmente o que o François Parry estava falando era verdade. Então, confirmaram esses episódios que aconteceram no século XVII, no século XVIII, confirmando no século XIX. Então, qual é a causa da insensibilidade? E os espíritos respondem, em alguns, efeito exclusivamente magnético, do próprio espírito, na exaltação do pensamento, como acontece quando se toma alguma substância, ou com pessoas que têm desdobramento, mas que a emancipação da alma. Então, com a alma emancipada, afastada do corpo, o corpo não registra. Eu imagino que deve doer no dia seguinte, eu nunca fiz o teste, né? Então, deve doer no dia seguinte, porque fica ferida, mas na hora não dói. E isso a gente sabe, essa exaltação do pensamento, eu já contei aqui para vocês. Vou contar de novo porque eu tenho 1 minuto. Meu filho, eu tinha acabado de ter minha caçula e eu saí correndo para ir na farmácia e tinha um mau hábito de chegar a casa e não deixar o carro engrenado. Hoje não faço mais isso, evoluí, porque o carro é automático. Não tem problema. Mas isso é sério, eu estou rindo aqui porque a gente, né? E eu cheguei a casa, botei o carro na garagem e meu filho, eu cheguei, desci e meu marido foi saindo com o carro. Quando ele ligou o carro, meu filho passou na frente. Quando ele passou na frente, ele ficou entre a parede da garagem e o carro apertado. Eu estava, sei lá, 25 dias de ter tido um neném. Eu sou fraquinha, digo para vocês, não faço musculação, não tenho força. Eu empurrei o carro, que era uma Paraty na época, da garagem até o portão. Da onde eu tirei essa força? De quê? Naquele momento, uma exaltação do pensamento, uma adrenalina, uma descarga de adrenalina tão grande, que eu fiquei com uma força que até hoje eu peço que não seja testado. Mas eu consegui empurrar o carro. Então, nossa mente, nosso cérebro, é um negócio muito, né? Então, aqui ele está falando, efeito do magnetismo. Então, o efeito do fluido magnético é a emancipação da alma, que age sobre o sistema nervoso, como se fosse uma substância. Comigo, o que foi? Uma descarga de adrenalina que me colocou preparada para o ataque de uma forma tão intensa que eu fui capaz de empurrar um carro numa distância que eu calculo uns 3 metros ou 4, mais ou menos. E em outros casos da insensibilidade física, a exaltação do pensamento, que eu já falei para vocês, que enfraquece a sensibilidade. E aí, Kardec, né, muito atento, fala assim, mas as autoridades proibiram. E aí pararam as manifestações, e o que ele diz? Que os fenômenos, que eles pararam porque a causa física estava onde? Em primeiro lugar, no magnetismo do próprio médium. Ficou latente, mas não cessou. Se tivesse a exaltação do pensamento, retornaria, né? E Kardec ainda diz, fizeram muito bem em ter proibido, porque estava no excesso, no exagero, e mediunidade, ele não fala isso não, isso agora sou eu. Mediunidade é coisa santa. Mediunidade é preciso ser trabalhada seguindo Jesus. Mediunidade é coisa santa. O médium, né, o compromisso do médium é muito sério. Então, não é
para dar brechas para charlatanismo e nem para usar dessa forma. Então, Kardec diz que as autoridades fizeram muito bem. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um aqui presente, cada lar aqui representado, que Ele possa nos amparar, e eu espero em Jesus que alguma coisa positiva eu tenha deixado aí no coração de vocês. Que tenhamos toda uma semana de muita paz, de muitas bênçãos, de muito estudo, de muito trabalho. Que assim possa ser.